Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da votação sobre a imparcialidade, ou sobre a suspeição do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino no caso do inquérito do golpe que está circulando lá no STF. Vocês sabem, vai começar a ser votado agora na terça-feira a aceitação da denúncia ou não pelo STF, e havia um pedido do Bolsonaro e do Braga Neto para que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino fossem declarados suspeitos, né, fossem afastados dessa votação por serem suspeitos. O Alexandre de Moraes porque é uma vítima do caso, né, o tal plano Punhal, não sei das quantas lá, que não é plano do Bolsonaro aquilo, o Bolsonaro nem seria burro o suficiente escrever um plano idiota daquele, um plano de algum aloprado que escreveu alguma coisa lá, falando de, entre outras coisas, de prender Alexandre de Moraes ou de matar Alexandre de Moraes. E no caso do Flávio Dino, existe um processo, eu acho que mais de um processo, que ele abriu quando ele era ministro da Justiça contra Bolsonaro. Então tem algumas coisas nessa situação aí que realmente dão margem para suspeição dessas duas figuras, né? Ninguém tinha dúvida de que a votação ia dar contra a suspeição. Alguém tinha alguma dúvida? O STF inteiro ia votar a favor, né? A gente tinha duas expectativas, o André Mendonça e o Cássio Nunes. E aí o que aconteceu? O Cássio Nunes votou a favor também, ou seja, a favor do Alexandre de Moraes, e só o André Mendonça votou contra, ou seja, votou a favor do Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui, que eu acho que tem um monte de gente sem entender o que está acontecendo. O pessoal da esquerda está batendo no André Mendonça, dizendo que ele é um absurdo, que o cara não leu a lei, que não sei o que lá. Vamos entender o voto do André Mendonça e também o voto do Cássio Nunes, que tem muita gente batendo no Cássio Nunes e eu acho que vocês estão errando nisso. Não, o Cássio Nunes, eu não sei qual é a estratégia que eles estão fazendo ali, mas a estratégia dele faz sentido. Olha só, essa notícia foi sugerida por, aqui ó, é o que eu digo para vocês, um absurdo isso, Peter Hole e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, vencido, o Mendonça foi o único que quis que Moraes e Flávio Dino não julgassem Bolsonaro. Então o resultado final do voto foi 9-1, o único que votou contra foi o André Mendonça, né? Qual que foi a lógica do voto dele? Está explicando aqui nessa coluna da Veja. Ele fala aqui, ó, ao constatar que o eminente ministro sofreria direta e imediatamente consequências graves e tangíveis, como prisão ou até mesmo morte, né, era o que estava lá no plano maluco dos aloprados lá, se os relatados intentos fossem levados a cabo, parece-me presente a condição diretamente interessado do artigo 252, inciso 4 do CPP, disse o Mendonça no voto. E no caso do Flávio Dino, ele recorreu ao inciso 1º do artigo 252 do CPP. Vamos entender isso aqui. O CPP é isso daqui, ó. Isso aqui é o Código de Processo Penal, é o decreto 3.689 de 1941, da era do Getulhão, meu amigo. Isso aqui é da época do Getulhão, isso aqui, entulho da ditadura, não da última ditadura militar, não, da ditadura do Getúlio Vargas lá de trás, né? É absurdo isso. Até hoje a gente está com esses entulhos da ditadura. Mas enfim, vamos ver aqui, 252... Tá aqui, ó, artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição em processo em que, isso aqui é o caso justamente de impedimento, né? Inciso 4 é o que ele aplicou ao Alexandre de Moraes. Ele próprio, ou seja, se o próprio juiz, ou seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. E aí algumas pessoas falam assim, o Alexandre de Moraes é parte, porque ele era vítima e coisa e tal. Mas tomem cuidado, porque vítima não é parte no processo penal, tá? Vítima é parte no processo civil. No processo civil a vítima é parte. No processo penal, não. No processo penal é sempre a sociedade contra o acusado, tá? Então as partes são o Ministério Público e o acusado. A vítima não tá como parte no processo penal, não, tá? Então, não, ele não é parte. Se isso daqui, se fosse um caso de processo civil, você poderia dizer que o Alexandre de Moraes é parte porque ele era uma das vítimas propostas ou intentadas, né, no caso do plano lá, no suposto plano de golpe lá do caso, né? Agora, ele não é parte, mas pode-se dizer que ele é diretamente interessado no feito. É o que falou o André Mendonça ali. Ele era uma das vítimas da história, ou seja, ele tem vamos dizer assim, um ódio específico pelas pessoas que estavam indo contra ele. Lembra, a justiça, o propósito da justiça não é fazer vingança, não é vingar a morte das pessoas, não é vingar a ofensa, não é vingar algo de ruim que fizeram com você. É estabelecer o equilíbrio na sociedade. Para você fazer isso, você tem que estar isento. Você não pode estar tomado de paixões, seja por um lado, seja
pelo outro, nem pelo lado do Ministério Público, nem pelo lado do autor do fato, né? O Alexandre de Moraes, como uma possível vítima desse caso, certamente teria uma tendência a ser excessivamente duro nesse caso, e daí deveria estar impedido. Isso deveria ser impedimento mesmo dele para julgar esse caso. Eu concordo plenamente com o André Mendonça. André Mendonça está correto. Agora, no caso do Flávio Dino foi outra história. Aqui, ó. Também tem o inciso 1 aqui. Ó. O juiz não poderá exercer jurisdição, ou seja, não poderá julgar um fato em que tiver funcionado ele, né, o próprio juiz, o cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito contra essa pessoa, né? E o Flávio Dino tem vários processos contra o Bolsonaro da época que ele era ministro da Justiça do Lula, inclusive, né? Inclusive esse processo, porque essa investigação do caso do golpe, que começou logo depois do 8 de janeiro, lembra, era o Flávio Dino que era o ministro da Justiça, então ele comandava a força policial no Brasil que fez a investigação em cima do Bolsonaro, então o Flávio Dino deveria ser suspeito também, muito claramente de acordo com o inciso 1 aqui do artigo 252, foi o que arguiu o André Mendonça. Então nos dois casos aqui eu acho que o André Mendonça está perfeitamente correto. Qual que é o ponto que alegam as outras partes, né? Quem considerou que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes podem julgar o Bolsonaro? É o pessoal que entende que, no caso do Alexandre de Moraes, que ele não é interessado diretamente porque, não sei porquê, não é interessado diretamente, não é vítima não é parte, então não interessa, né? E também aqui no caso do Flávio Dino diz que ele estava lá como o papel de ministro da Justiça, então ele não se envolveu diretamente no caso, então ele agora não é suspeito do caso, até porque ele não é mais ministro da Justiça, não tem mais ligação nenhuma nesse caso, né? De novo, eu discordo em ambos os casos. Eu acho que o André Mendonça está correto em ambos os casos. Mas o André Mendonça votou dessa forma. O resultado final terminou 9-1. Fez alguma diferença ele votar contra isso daí? Fez. Fez diferença sim. Por que fez diferença? Porque agora você tem mais um grau de recurso que o Bolsonaro pode recorrer, porque não foi uma decisão unânime da turma. Quando uma turma colegiada vota uma matéria, se você tem votos unânimes, você tem um grau de recurso a menos possível acima disso. Então o Bolsonaro tem um grau de recurso a mais depois disso, que ele pode usar, sei lá, daqui a 4 anos, vamos supor, daqui a 4 anos, quando ele for novamente presidente do Brasil, ou quando algum amigo dele, como o Tarcísio, a Michele, o Eduardo Bolsonaro, for presidente do Brasil, daqui a 4 anos, talvez já tenha trocado alguns ministros do STF, o Bolsonaro pode entrar com um recurso alegando alguma coisa nesse sentido desse caso aqui. Então, sim, o fato de ter havido um voto contrário muda a coisa, permite que isso seja alterado mais adiante, tá? Então, sim, foi importante ele ter votado aqui. Tanto que o pessoal da esquerda ficou chateado, tá aqui o Reinaldo Azevedo, aqui, que é o maior passador de pano para o PT do mundo. Os votos do Mendonça têm que ser debatidos. Há erros e aberrações. Como ousa ele usar a lei? Não se usa mais a lei no Brasil para votar. Você vota agora conforme o interesse político da esquerda. Não tem mais lei para votar no Brasil. Deve ser isso que ele está reclamando aqui. Só pode ser isso que ele está reclamando aqui, né? Mas enfim, no final das contas, o pessoal da esquerda está chateado com esse voto do Mendonça. Exatamente porque abriu mais essa possibilidade de recurso lá na frente. Agora não adianta. Se tem alguma dúvida que qualquer coisa que for feita agora no STF, com a composição atual do STF, não vai mudar nada, é lógico que não vai mudar nada. A expectativa é que possa mudar, sei lá, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 20 anos. Agora, qualquer voto que for não vai fazer diferença. E bom, então o voto do Mendonça está correto. Foi importante ter o voto do Mendonça. Agora, o pessoal está reclamando do Nunes Marques. Estão chamando ele de comunista, tá vendo? Bolsonaro indicou um comunista no STF. Pessoal, para com isso, gente. Os dois, o Cássio Nunes e o André Mendonça, estão sempre em dobradinha. Eles são os únicos, eles são minoria no STF. Eles têm que jogar esperto, não dá para bater de frente. É o que eu digo para vocês. Fez diferença entre ter 0 votos contrários e ter um voto contrário? Fez diferença. Você abriu mais um grau de recurso que o Bolsonaro pode alegar em algum momento no futuro. Agora, faria diferença entre um voto contrário e 2 votos contrários? Não, não faria nenhuma diferença, porque no final das contas o grau de recurso que ele teria é o mesmo e iria perder do mesmo jeito, não faz diferença nenhuma, né? E lembra, eles têm jogado em dobradinha assim. Lembra quando foi o caso do Daniel Silveira?
O Cássio Nunes votou pela absolvição do Daniel Silveira. O André Mendonça votou pela condenação dele com uma pena menor. E eu expliquei isso na época para vocês. Eu falei, olha só, não, eles estão jogando correto. Eles botaram um voto contrário para marcar presença, para permitir mais um grau de recurso, e o André Mendonça votou a favor com uma dosimetria de pena baixa. Por quê? Porque a dosimetria final da pena é a média das dosimetrias de todos os juízes. Então, se você joga com uma pena baixa, você diminui o quantum de tempo de cadeia que o cara vai ter que pegar. E isso acabou sendo importante. O Daniel Silveira teve uma pena um pouquinho menor devido ao voto do André Mendonça. O pessoal tem que parar de julgar tanto o André Mendonça quanto o Nunes Marques como um torcedor. Esses caras estão jogando tecnicamente, eles são minoria. Não adianta, não tem nada que eles possam fazer para peitar a maioria do STF nesse momento. Eles têm que jogar de forma estratégica, é o que eles estão fazendo. Eu entendo, tá? Que na verdade o que o pessoal quer bater não é nem no Nunes Marques, nem no André Mendonça. O pessoal quer bater no Bolsonaro. Vai dizer, não, porque o Bolsonaro votou errado, o Bolsonaro fez isso errado, que eu não gosto que fez isso. Não, o Bolsonaro fez certo. Os dois juízes são bons, os dois estão lá, já marcaram presença, vão ficar por muito tempo no STF, vão garantir com muita facilidade um STF de direita mais adiante. Mas no momento, o que eles podem fazer é isso. Eles têm que jogar estrategicamente. Não adianta eles ficarem queimando munição para coisas que eles vão perder certamente, né? Tem que deixar para ser moderado, tem que jogar em dobradinha mesmo, tem que fazer esse tipo de coisa para evitar o pior. A ideia é essa, é conter prejuízo. Eles não vão conseguir ganhar a votação. Como que vocês acham que eles vão conseguir ganhar a votação nessa situação? O pessoal tem essa ideia muito... A gente aqui do lado de fora, a gente fica na torcida. Eu também acho. Tem que falar com esse pessoal, camada de merda. O pessoal os juízes do STF, todos os merda e coisa e tal. Mas os dois que estão lá dentro, eles têm que ser moderados, eles têm que ser estratégicos na hora de aplicar a coisa. Não podem usar emoção, porque se usarem emoção eles se ferram e não conseguem mais porcaria nenhuma lá. Vamos com calma, galera. O Nunes Marques votou certo, o André Mendonça votou certo também. Eles estão fazendo a dobradinha, eles estão agindo estrategicamente. E vamos com calma. E principalmente, quem está criticando o Nunes Marques e o André Mendonça, está criticando o Bolsonaro no final das contas. Vocês sabem, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.